Olá, bom dia. Vamos falar sobre iniciação. Então, vou pegar um exemplo aqui de um livro, né, da Sociedade Teosófica, e como o que acontece com aquele candidato, com aquele discípulo ali, durante o momento que ele está recebendo uma iniciação assistido pelos grandes mestres da Fraternidade Branca. Entendeu? Eu vou ler aqui uma parte, prestem atenção, que é muito interessante, o que vai acontecer com aquele candidato quando ele se submete a uma iniciação e começa a receber aí o contato com a mônada dele mesmo, né? A abertura que vai haver do ego se unir com a mônada e tudo isso em direção ao ternário superior. Então, o ternário superior é a parte superior do ser humano dos corpos superiores, que é Atma, Buddhi e Manas. Então ele vai sair do plano mental superior para o plano búdico. No plano búdico é o assento da nossa consciência, é onde a nossa consciência vai permanecer. E isso coloca em xeque um dos corpos que nós adquirimos durante a individualização, quando nós como espíritos puros, mas que não tinha uma individualidade, ou espíritos virginais, né, conforme diz a Rosa Cruz, descemos a Terra pela lei de involução, nós descemos até a matéria, o mundo material, e começamos a ter a nossa individualidade. Aí passamos por vários planos, reinos, por várias raças, né, como a raça lemúrica, atlântida. Antes disso teve a polar e hiperbórea, lemúria, atlântica e agora a raça ariana, que é a quinta raça. Mas a iniciação, eu vou ler para que todos entendam o que acontece com um dos corpos. Eu vou falar até o nome do corpo, ok? Eu vou tentar não estender muito, mas começa assim. No relato da primeira iniciação conferida a um candidato, na noite de 27 de maio de 1915, nesse caso o senhor Maitreya foi o iniciador e por conseguinte a cerimônia se efetuou em seu jardim. Quando o mestre Moria e o mestre Kuthumi executam o ritual, geralmente ele ocorre no antigo templo da gruta. Então esses mestres se reuniram para começar a fazer o cerimonial de iniciação de um candidato. Então apareceu outros adeptos, apareceu o senhor Vaivasvata Manu e o Mahashohan, tomaram também assento no banco de mármore. Então ele tem uns detalhes aqui nesse jardim. O Maitreya sentou-se num banco costumeiro de mármore, que é a segunda grande árvore em frente à sua casa, e os mestres se agruparam em um semicírculo a partir de sua direita e até a sua esquerda. E foi assentos colocados tal. Isso foi uma preparação para o que vai acontecer aqui agora. Então, o ego, agora que vem a iniciação, qual que é a finalidade disso? O ego, o espírito, começa a atrair os poderes da mônada. A alma do homem é realmente aquela parte mais elevada de si, que é a mônada. Mas, desde o momento em que no momento da individualização, lá no princípio, fez para si um corpo causal. Isso aí já está contando a história passada, então nós criamos corpos, inclusive esse corpo causal, fora da alma grupo animal, que a alma grupo animal, ela não tem ainda a individualização. A individualização é quando você sai do reino animal para o reino humano, hominal. Aí a chispa pende da chama pelo mais tênue fio de forrá. Forrá é um fogo poderosíssimo. O ego, embora ligado assim à mônada, não havia tido, até o momento da iniciação, nenhum meio de comunicação com aquele aspecto mais elevado de si mesmo. Quer dizer, é o que acontece com a maioria da humanidade até hoje.
Ninguém tem ligação com as suas mondas, com os seus reinos superiores, com as suas tríades superiores. Então nós estamos perdidos em função disso, que a gente está vivendo num quaternário inferior. Mas na iniciação, ao chamado do hierofante, a mônada desce até o corpo causal, ela desce, o Tregueirinho também explica isso, para assumir o voto de iniciação, para fazer ela mesma o juramento de dedicar toda a sua vida e toda a sua energia, dali em diante, para promover a obra da evolução, de esquecer completamente de si, pelo bem do mundo, de tornar sua vida todo amor, como Deus é todo amor, e de guardar segredos sobre o que Ele ordena manter secreto. Então a mônada, na verdade, é aquela parte mais avançada de nós mesmos. Só que ela não desce, ela não faz união com o ego, porque ela está vivendo também uma experiência de terceira dimensão, de causa e efeito, prova e expiação. Então tudo aquilo depois vai chegando até ela, essas experiências, porque o ego ele vai armazenando isso tudo e depois leva tudo para ela. Então, quando a iniciação acontece, a partir daquele momento, o mais fino fio de forrar torna-se um feixe de fios e o ego, em vez de pender meramente como uma chispa, quer dizer, se individualizar, né? Ele torna-se como a extremidade de um funil, aquela parte fininha, que provém da mônada e que traz vida, luz e força ao candidato. Então, aquela descida e o ego recebe aquele impulso, mas tudo isso com a permissão desses mestres da fraternidade aí, da linha dos mestres da faixa de sabedoria dos mestres ascensionados, da fraternidade branca. Aí, todos aqueles que pertencem a essa fraternidade branca, seja da linha do Oriente ou do Ocidente, ele vai receber uma iniciação. Mas a iniciação, ela é uma libertação. Então, esse caminho iniciático faz com que a pessoa desperte, ele se funde, o ego se funde com a mônada, ele desperta, traz tudo aquilo da mônada para a sua autoconsciência, para a sua consciência aqui agora. Então, é uma fusão, então essa união da chispa, né, do forraco, tudo isso, possibilita a mônada descer e se fundir com o ego para receber a iniciação aqui no plano físico, ok? Um momentinho só. Aí que vem um detalhe agora. Se não der esse áudio, eu vou fazer um outro. Depois de sua iniciação, o candidato é transferido ao plano búdico. Então, a ascensão é sempre do quaternário para o ternário superior. Então, você vai sair no mental superior, vai entrar no plano, que é o corpo causal, vai entrar no plano búdico. Aí, o que acontece? E então passa a acontecer o que ainda não havia ocorrido. Anteriormente, quando o discípulo deixava o plano físico, lá atrás, para atuar no plano astral ou mental, seu corpo físico, ou seus corpos físico e astral, conforme o caso, era deixado sobre o leito para ser ocupado quando ele retornasse da iniciação. Tipo, igual no sono, né? Agora, quando ele passa do plano mental superior ao búdico, ele, é claro, deixa o seu corpo causal. Ele sai do corpo causal, mas este corpo causal, em vez de permanecer igual aos outros, né, o físico, o astral e o mental, depois ele voltasse, né, quando ele voltasse, ele desaparece. Então, o corpo causal desaparece. Ele não tem mais aquele corpo causal que foi elaborado e construído lá no início da individualização, há milhares de anos. Ele deixa de existir, aquele corpo causal. Mas veja bem, ele desaparece. Quando o discípulo, a partir de seu veículo búdico, aí está com a consciência lá no veículo búdico, olha para o mental superior e não vê ali o corpo causal, não vê ali o corpo causal que eu represento. O Cristo disse: aquele que perder sua vida por mim, a terá encontrado. Então isso aí tudo é segredos iniciáticos, Cristo sabia disso tudo,
Como Cristo representa o princípio búdico, essas palavras significam aquele que por minha causa, pelo desenvolvimento crístico, aqueles que buscam a fraternidade crística dentro de si, é o átomo regente do Ananda Ganda, que está aqui no chakra Anahata, no coração, que é o Cristo que habita aqui, abandonar seu corpo causal, no qual viveu por tanto tempo, encontrará a si mesmo. Então ele vai encontrar com ele mesmo, encontrará a mais verdadeira, grandiosa e elevada vida. Isso aí já é um adepto, já é um Cristo, um ser Cristo. É preciso coragem para fazer isso. A renúncia total de tudo. Porque quando você dispensa o seu corpo causal, aquele, e já não tem mais a ligação com o quaternário, porque ele faz a ponte entre o ternário com o quaternário. Então, quando você dispensa ele, você vai permanecer em planos superiores. Entendeu? Mas tem uma possibilidade de você usar o corpo causal e esse corpo causal ser modelado novamente. Mas já não é aquele antigo que foi criado lá na individualidade quando começou. Não, já é mais tênue, mais sutil. Ele explica aqui, ó. A primeira vez que um homem se encontra totalmente no veículo búdico e verifica que desapareceu seu corpo causal, do qual dependia por milhares de anos, é surpreendente e, contudo, esse é o procedimento. Ele deve perder sua vida pelo Cristo, se quiser encontrá-lo por toda a eternidade. É certo que quando o discípulo iniciado regressa ao seu corpo búdico, ele encontra si mesmo outra vez em um corpo causal. Mas este não é o corpo causal que teve por milhões de anos, desde o dia de sua individualização. Mas um corpo causal que é uma réplica daquela sua antiquíssima casa. Com sua primeira experiência búdica, o iniciado compreende que ele não é o ego mais. O ego aqui no sentido de personalidade. Eu acho que porque tem uns que falam que o ego no sentido de espírito, outros falam que tem o ego no sentido da personalidade. Mas o ego mais transcendental e conhece também, não somente acredita com base na crença, a unidade de tudo que vive, compreende como as vidas de todos os homens, suas dores e assim, como todas suas alegrias, seus fracassos, assim como seus êxitos, são inseparáveis de sua vida. Então isso aí é um exemplo muito importante que acontece com a maioria dos seres iniciados. Aqueles que buscam o Cristo vai ter que renunciar a muita coisa, inclusive o seu próprio corpo. Um dos seus corpos vai ser transmutado. Na verdade, quando há essa união da personalidade, né, com a própria mônada, que é o próprio espírito, a parte mais evoluída, há uma fusão, há uma integração, e nessa integração grande parte é transferida para os mundos superiores. Então, esses mundos superiores, você também tem corpos superiores. E dentro desses corpos superiores, a sua consciência, como há uma fusão, ela se unifica e você transcende o tempo e espaço e passa a viver num eterno momento presente, no eterno presente. Aí você já é o mestre ascensionado, o mestre da fraternidade branca. Seja qual linhagem, seja ocidental ou oriental, você não tem mais o corpo causal, aquele corpo que foi construído lá nos outros reis para você passar pela peregrinação no reino humano. Ok? Então isso aí é só um detalhe muito interessante que eu quero deixar aqui, eu espero que todos compreendam, que faz parte das iniciações. Então, é desse livro aqui, ó. Tá? Então, as iniciações continuam aí, isso não para aí não. Então eu posso entrar em detalhes falando mais sobre a iniciação cristã por esse ponto de vista aí, e acrescentar alguns detalhes daquilo que eu já sei. Espero que todos tenham entendido, muita luz, muita paz. Isso é só uma contribuição que eu estou fazendo, e namastê a todos. Façam um bom uso desse estudo.